Olá, começa mais um programa em pauta da TV Câmara Campinas. É aqui que você tem a oportunidade de conhecer mais sobre a atividade parlamentar dos 33 vereadores da cidade de Campinas. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Pedro Tourinho, do PT, que também é líder do PT na Câmara Municipal de Campinas. Vereador, o senhor também tem um mandato voltado para o meio ambiente e economia solidária. Qual que é a importância da economia solidária? Bem, a economia solidária, Pamela, é um jeito de enxergar as relações econômicas que reconhece que o papel do desenvolvimento econômico é melhorar a vida das pessoas, é tocar diretamente quem está trabalhando, quem constrói a produção, o trabalho no dia a dia. Então, a economia solidária é todo esse campo de atuação, por exemplo, das feiras, da reciclagem na nossa cidade, dos empreendedores individuais que muitas vezes estão ali construindo, dentro de uma outra perspectiva, a sua inserção no mercado. A gente considera esse um setor importante, ele dialoga com boa parte da população, boa parte dos nossos cidadãos aqui em Campinas atuam em setores, em empreendimentos e setores que têm um caráter solidário, às vezes são empreendimentos familiares, às vezes são empreendimentos de cooperativas, associações, né? O princípio por trás da economia solidária é que a gente possa construir uma relação com o trabalho que não seja aquela relação patrão-empregado, muitas vezes vertical, dura, mas sim uma relação de parceria, em que todos ganham juntos. Então, a gente tem aí apoiado muito as iniciativas de cooperativismo na cidade de Campinas. Inclusive, o senhor foi autor e presidente de uma comissão que retratava isso, né? Isso, a gente logo no começo do nosso mandato, a gente recebeu uma denúncia de que a unidade recicladora de materiais, que é um pulmão do sistema de resíduos sólidos da cidade de Campinas, estava sendo sucateada, abandonada pelo poder público. Então a gente criou uma comissão que buscava investigar e tentar melhorar a situação da unidade recicladora de materiais. Para você ter uma ideia, Pamela, o que estava acontecendo na URM era que de uma capacidade de receber 200 caçambas de material da construção civil, que era o que se deveria ser mandado para a unidade recicladora de materiais por dia, ela estava recebendo 700 caçambas de lixo, do mais variado tipo. E lá na URM, na unidade recicladora de materiais, tem uma cooperativa de trabalhadores que vive da separação e do processamento do resíduo da construção civil. E isso é um lixão, um catador, não é nada disso. É uma peça muito importante do sistema de reaproveitamento de materiais na cidade de Campinas, é a reciclagem, né? A URM tem como função reciclar e reaproveitar os resíduos das obras que são feitas em Campinas. Então a gente fez uma série de debates sobre o sistema de resíduos sólidos, de manejo de resíduos sólidos na cidade, com o intuito de fazer valer aqui na cidade de Campinas os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma política que foi uma grande conquista, né, do governo Lula e que estabelece alguns princípios que a gente quer ver implantados aqui em Campinas. O primeiro princípio, por exemplo, é da responsabilidade compartilhada, que é o quê? Antes, quem produzia o resíduo, jogava o resíduo num canto e largava para lá. Não era a minha preocupação o que vai acontecer depois. Hoje a gente já tem o poder público que tinha que dar conta. Hoje, com essa lei, a responsabilidade ela é compartilhada. O gerador tem que cuidar do resíduo e o poder público tem que cuidar do resíduo. Os dois têm que trabalhar juntos para conseguir fazer com que aquele resíduo seja reaproveitado dentro de uma cadeia que gera o quê? Gera preservação ambiental, gera renda, gera inteligência e eficiência, né, do ponto de vista do funcionamento da nossa estrutura econômica. Então, a responsabilidade compartilhada, a logística reversa, a gente tem dialogado com diversos setores, para quê? Para que quem gera o produto seja também quem depois recicla o produto, né? Então, por exemplo, a gente tem um exemplo muito interessante disso, que é o pessoal que recolhe baterias, pilhas. Isso é logística reversa. O pessoal recolhe as baterias e as pilhas para depois reaproveitá-las, né? São os responsáveis por desmontar aquilo ali, por reciclar, reaproveitar e dar uma nova função para isso. Da mesma maneira que você constrói, você desconstrói, né? Isso são todos princípios que estão aí estruturados numa lógica que é a lógica de preservação do meio ambiente,
que está no coração dessa política. E um outro princípio é dar preferência para cooperativas no trabalho, né? E esse foi uma das coisas que a gente bateu muito forte, porque tem tudo a ver com a economia solidária, para além do meio ambiente. Então, a gente fez um trabalho junto às cooperativas de catadores de material reciclável de Campinas, chegamos a trazer mais de 250 catadores aqui na cidade. E eu confesso que, infelizmente, nessa parte o poder público municipal segue deixando muito a desejar, né? A Prefeitura de Campinas, as cooperativas... Não está respeitando essa... Não. As cooperativas, elas estão numa situação de muita precariedade, né? São 14 cooperativas hoje em Campinas de material reciclável, ligadas a duas entidades que são, né, a Reciclamp e a COP, que são entidades reconhecidas, que fazem... Eles estão perdendo força, então, vereador? Estão perdendo força, estão perdendo... estão deixando de reciclar material importante. Campinas recicla hoje 1% do que ela poderia reciclar. Para a gente ter uma ideia do tamanho do prejuízo ambiental e econômico que representa abandonar essa política, né? Campinas poderia reciclar aí mais de 100 toneladas aí por mês de material e não consegue reciclar nada, um percentual muito baixo disso, porque realmente o investimento nessa cadeia produtiva da reciclagem ainda é muito frágil, muito pouco. As cooperativas recebem pouco investimento do ponto de vista de qualificação, de estrutura, né? Tem cooperativas que não têm uma área adequada para trabalhar, com um barracão e tudo mais, né? Que elas possam fazer a separação de materiais, o processamento, o beneficiamento daqueles materiais. Então, é uma situação, no nosso entender, muito preocupante, muito lamentável, inclusive, e é uma área que a gente pretende pressionar mais o governo municipal para que ele assuma a sua responsabilidade. E seu mandato defende também a participação popular, vereador. Como que está também essa realidade aqui em Campinas? Essa é um dos princípios aí da nossa atuação. A gente entende que a fiscalização é um dos papéis da vereança e que, para além da fiscalização pelos vereadores, a gente tem que cada vez mais estimular, fortalecer o papel do cidadão, o cidadão que não foi eleito, o cidadão que é um cidadão comum, na participação e na fiscalização, a participação na formulação das políticas e a fiscalização dessas próprias políticas. A gente entende que, sem isso, a gente não consegue ter efetivamente controle sobre como as políticas acontecem. Então, por conta disso, a gente tem algumas iniciativas legislativas. A gente tem um projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Participação Popular, né, de participação, que estabelece os princípios do acesso à informação, da transparência no poder público como política prioritária na área pública. Inclusive, o senhor preside uma comissão permanente aqui na Câmara referente também ao mesmo assunto? Ou não tem não muito, foi bem uma comissão, diferente? foi um pouco diferente, mas a gente tem feito uma série de debates que dizem respeito à questão da participação e da transparência. A gente tem trabalhado junto com a OAB Campinas na discussão do plano diretor, por exemplo, que é uma discussão que vai mudar a cara de Campinas a partir de 2016. Acho que quem segue a mídia viu que esse ano acontecia um grande debate sobre o plano diretor lá em São Paulo, né, na capital. E esse debate mudou a maneira como a cidade vai se desenvolver para os próximos 10 anos. Né, mudaram onde você pode fazer prédio, onde você pode fazer casa, onde é que vai ter comércio, como é que isso vai se organizar. E aqui em Campinas, em 2016, a gente vai ter o mesmo processo. Então, a gente já tem feito, desde já, uma série de debates com diversas entidades do poder público, da sociedade civil, para que essas entidades estejam prontas para, quando chegar o momento aberto da discussão, elas terem uma pauta organizada, uma pauta que seja realmente aquilo que a cidade precisa. Essa é uma das maneiras como a gente enxerga também que deve acontecer a participação, a transparência e uma maneira muito mais saudável e inteligente de construir as políticas públicas. Agora, defendendo ainda a participação popular, vereador, o senhor conhece muito a região do Campo Grande, Ouro Verde, trabalha inclusive nessa região. O senhor é a favor da transformação dessas regiões em distritos? Sim, eu sou a favor, mas eu acho que tem alguns pontos muito importantes que têm que ser abordados nessa discussão. Campinas tem um modelo de distrito que é diferente de outras cidades, por exemplo, São Paulo, novamente. Em Campinas, o distrito, ele cuida praticamente da mesma coisa que a Secretaria de Serviços Públicos. Ele cuida das funções relativas aos serviços públicos. Então, é a manutenção de rua, é a poda, eventualmente a poda, né, de árvore, uma coisa assim,
às vezes iluminação, são coisas que dizem respeito fundamentalmente ao serviço público municipal. Outras cidades, os distritos têm um outro papel. As subprefeituras, naquele caso, em outros casos, são eixos através dos quais passam todas as políticas públicas, educação, saúde, meio ambiente, segurança pública. De certa forma, as subprefeituras são, de fato, subprefeituras em outros lugares. A gente entende que para que a promessa que existe de que a criação do Distrito do Ouro Verde, a criação do Distrito do Campo Grande, de fato seja algo que vai trazer benefício para a população, levando o olhar do poder público mais para perto dessas pessoas, a gente precisa mudar o papel das subprefeituras e dos distritos em Campinas. Porque senão a gente vai ter o quê? Hoje as pessoas acham que são cabides de emprego. Exatamente. E de certa forma, eu não vou dizer que são cabides de emprego, mas elas são estruturas que se assemelham muito às administrações regionais que já existem. Já tem uma administração regional que cuida lá do Campo Grande, a R13. Se a gente não tiver outro papel, com uma outra maneira de se relacionar na subprefeitura, a gente não vai mudar nada do dia a dia das pessoas, né? Então, por exemplo, se você pegar Barão Geraldo, Joaquim Egídio, Nova Aparecida e Sousas, que são os quatro distritos com as 4 subprefeituras que nós temos em Campinas, são realidades em que, na verdade, o distrito não trouxe tanto benefício, a subprefeitura não trouxe tanto benefício para as pessoas. E agora é diferente, é uma região com 500 mil de pessoas, de habitantes. Exatamente. São 2 distritos que vão ser criados absolutamente enormes e que ou a gente muda o papel ou então a população vai se sentir enganada, porque estão prometendo para a população que isso vai mudar muita coisa. A gente sabe que se não mudar a maneira como funcionam as subprefeituras, não vai mudar nada. Então a gente espera que a prefeitura tenha sensibilidade, né, porque eu acredito que vai ser aprovado esse distrito, a gente quer que o Ouro Verde e o Campo Grande tenham um olhar mais cuidadoso, sim, do poder público para essas 2 regiões. A gente acha que essas áreas são áreas que são muito esquecidas da administração pública, recebem menos investimento do que poderiam e deveriam receber. Então, a gente acha que ou a prefeitura tem a sensibilidade para mudar como funcionam as subprefeituras, e a gente vai fazer essa discussão aqui, está fazendo esse debate, ou então o povo vai se sentir enganado. Certo. Vereador, agora voltando para a área da fiscalização. Quando o senhor iniciou aqui na Câmara, passou por uma invasão, por causa do aumento da tarifa de ônibus, e propôs a CPI das tarifas dos ônibus. Qual que foi assim, a sua experiência? O que o senhor sentiu naquele momento da invasão? O fato da prefeitura ser omissa, dos vereadores não assinarem a CPI, que é muito importante porque de uma vez a tarifa aumentou novamente, para R$ 3,30 agora. Pois é, essa questão do transporte público municipal, né? A gente falou de transparência, falou de participação popular, é uma das questões mais graves, a meu ver, da cidade de Campinas. A gente tem serviços públicos de transporte muito ruins, com muita falha dos ônibus, com muito ônibus velho, e a gente tem uma das tarifas mais caras do país. E eu, ainda antes de assumir como vereador, pedi, assim que eu acabei de me eleger, eu pedi pela Lei de Acesso à Informação, que é um instrumento que eu acho que todo cidadão que puder usar a Lei de Acesso à Informação tem que usar para ter acesso. Todo mundo pode pedir uma informação para o poder público e o poder público é obrigado a responder. É uma lei que a presidenta Dilma aprovou, né, uma lei que, a meu ver, muda muito o poder público no Brasil. Eu pedi por essa lei a planilha de custos e recebi os resultados dessa planilha de custos do transporte público municipal. E é isso que, para minha surpresa, numa avaliação mais aprofundada da planilha, eu descobri, por exemplo, que os custos dos pneus são o que a prefeitura paga, o equivalente que a prefeitura paga para as empresas públicas de transporte por pneu é muito mais caro do que o preço que se compra numa loja, mesmo que você compre um pneu só. E a gente sabe que as empresas compram centenas de pneus. Então, a gente, nesse momento, entendeu que o sistema é um sistema que está operando, no mínimo, com algumas irregularidades e, com certeza, com uma falta de transparência total. Então, a gente entende que tudo que aconteceu, né, os protestos que aconteceram, todo esse acirramento que se deu na discussão do transporte público municipal tem a ver com a má qualidade dos serviços e a falta de transparência. Então, a gente vai continuar trabalhando
né, para que tanto e os a CPI, a instalação de uma CPI seria muito importante nesse caso. A instalação da CPI, na nossa avaliação, seria fundamental para a gente conseguir abrir essa caixa preta que tá instalada no transporte público. A gente quer entender direitinho como é que são esses ônibus, quantos ônibus tem, como é que eles estão funcionando, qual que é o custo real que está tendo, quantos passageiros a gente está tendo em média nos ônibus. É uma série de elementos, né, que a gente acha que sem isso a gente não sabe nem se essa passagem está barata, se ela está cara. Eu sei que para o cidadão ela está cara. Agora, é um preço justo? Eu acredito que não. Agora, eu não tenho nem como ter certeza absoluta disso, porque o sistema é tão pouco transparente e a CPI seria um instrumento para conseguirmos entrar nesse universo e entender melhor essa situação. A gente lamenta que a CPI não tenha sido aprovada aqui na Câmara, novamente a base do governo muito coesa, muito fechada nas suas posições de apoio ao governo, mesmo quando o governo parece não estar do lado certo, e a gente vai seguir brigando para que a gente consiga trazer transparência a esse setor. Outra luta sua também foi a instalação da CPI da publicidade. O que aconteceu, vereador? Qual que foi o problema na Prefeitura em relação a isso? Bem, a publicidade municipal, né, ela é feita através de um contrato com uma agência de publicidade, que é quem faz a divulgação das ações da Prefeitura, quem faz a propaganda institucional da Prefeitura. Antes de mais nada, a gente considera essa história de propaganda institucional uma história bem complicada, né? Gastar uma fortuna para mostrar o que está sendo feito. Claro que tem que existir, mas a gente acha que se a Prefeitura estivesse fazendo direitinho o que ela tem que fazer, os cidadãos iam estar sabendo já, né? Mas tudo bem. O que aconteceu foi o seguinte, a Prefeitura aumentou o contrato, o valor do contrato da publicidade de 11 milhões para 21 milhões, 20 milhões de reais. E construiu um processo de licitação para esse novo contrato, no valor de 20 milhões, que ele teve um aumento do capital que era necessário para as empresas poderem participar. Isso já resultou na exclusão de boa parte das empresas. E a empresa que acabou ganhando, e que foi a única concorrente, embora ela tenha tido falhas no processo, no material que ela entregou para a Prefeitura, e essas falhas foram apontadas pela comissão de licitação, eles foram aceitos. E a gente descobriu que algumas das pessoas que estavam envolvidas com essa empresa eram pessoas que tinham uma relação política com a Prefeitura, uma relação política que antecedia, inclusive, a própria eleição do prefeito. E a gente achou isso um absurdo, uma licitação que é feita com um concorrente só, que tem falhas na licitação, ainda assim é aceita, e ainda por cima uma licitação que é um resultado que vai beneficiar uma empresa de pessoas que têm relação política com a Prefeitura. A gente achou essa história toda extremamente suspeita, pedimos uma CPI, como tem sido de hábito aqui nessa Câmara, não foi aprovada, então a gente encaminhou para o Ministério Público. Eu tive a chance de estar recentemente no Ministério Público para... Tem sido o grande aliado pelo fato de ser sim. oposição. Eu acho que não só por ser oposição, mas o Ministério Público também tem a função de fiscalizar, então acho que quem tem um desejo de fiscalizar a coisa pública sempre vai ter no Ministério Público um aliado. Então a gente encaminhou para o Ministério Público, recentemente eu até estive lá presente conversando com o promotor e o processo está andando. Foi aberto um inquérito civil que está investigando essa questão. A gente espera que esse inquérito consiga trazer à luz o que é uma situação, a meu ver, muito absurda, muito, muito grave, e que certamente também a gente acha que os cofres públicos estão sendo prejudicados nessa história. Por favor, nos mantenha informado então, vereador. Bem, vocês podem contar comigo sempre como um vereador fiscalizador, né, e aberto sempre para dialogar com as pessoas, para receber as pessoas e a gente tratar dos temas que dizem respeito ao interesse público. Muito obrigada pela entrevista novamente. É um grande prazer, estamos aí. Muito obrigada. O programa Em Pauta fica por aqui, lembrando que você pode conferir novamente essa entrevista no YouTube através do canal da TV Câmara Campinas. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência e até o próximo programa.